Me chamou a atenção o Espírito do Senhor. Esse homem, no dia de hoje, o nome Jairo. A história dele é uma história bem antiga, bem contada, bem pregada, bem falada, mas tem alguns pormenores que eu nunca ouço nessa palavra, nessa história. Principalmente os versículos que dá para nós deduzir, pensar na posição desse homem. A Bíblia nos diz que ele era príncipe da sinagoga, era um homem importante, era um doutor em teologia rabínica, era um homem para a sociedade rico, um homem que presidia uma sinagoga, era um homem de status, de posição, era um homem visto por todos, um homem que mandava e desmandava, era um homem que pensou até em mandar em Jesus. Nós vamos chegar lá. Ele pensou também em mandar em Jesus. Era uma pessoa que tinha um patamar, uma posição diante da sociedade, mas ele tinha um problema, porque a riqueza não resolve problema, às vezes cria mais problema. Quem pede a Deus aí prosperidade, cuidado para quando Deus dá prosperidade, você não sai da igreja. Tome cuidado. Dinheiro não resolve o problema, ajuda a viver, mas o que dá felicidade é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Um homem bem colocado socialmente na vida. Era aquele homem que ele tinha um problema que só ele, talvez, e a família soubesse. Era aquele homem que quando passava na rua, era um doutor, era Jairo, o presidente da sinagoga, era uma pessoa influente, importante, uma pessoa a qual quando ela passava na rua, é como se fosse o prefeito Zé Bressano, passando aí, chama atenção. Jairo chamava atenção, porque Jairo era um homem poderoso, um homem importante. Então quando se passa um homem importante, às vezes eu vejo que a pessoa até de longe, e eu vejo aquela multidão parar, as pessoas ir para os portões, ir para as portas, ir para as ruas, e a uma comitiva, ali se deduz, se pensa que é um homem importante que está passando. Jairo era esse homem importante. Quando Jairo passava, as pessoas paravam para olhar o presidente da sinagoga passar, mas aquele homem tinha um problema, a qual as pessoas lhe perguntavam na rua: vai tudo bem? Ele disse: está bom. Vai tudo bem? Está bom. Porque muitas vezes, deixa eu lhe dizer isso aqui, porque muitas vezes nós se maquiamos, as pessoas não se maquiam por causa da sociedade. As pessoas omitem os seus sentimentos, as pessoas escondem os seus sentimentos, porque é uma pessoa importante da sociedade, porque é uma pessoa conhecida da sociedade. Eles têm medo que a sociedade descubra as suas fraquezas, mas nesta noite Jesus está aqui para te fortalecer e encher seu coração do Espírito Santo de Deus. Aquele homem escondia um problema. Ele escondia um problema. Deus está dizendo que você esconde do homem, mas não esconde de mim. Assim diz o Senhor nesta noite. Você esconde do homem, mas de mim não. Jairo guardava um problema, escondia um problema. Era um problema interno, dentro do seu lar, dentro da sua casa. Não era um problema que todo mundo sabia, era um problema que só ele sabia e a sua família. Um homem religioso importante. Religiosidade não salva, religiosidade não cura. O que cura, o que salva é o Senhor Jesus Cristo, que está aqui entre nós nesta noite. Somente ele. Se tiver um médico aqui, o médico não cura ninguém. Mas se Jesus está aqui, o paralítico anda, o morto ressuscita, o cego vem, porque a glória do Senhor está aqui conosco nesta noite para curar, para salvar, para libertar, para operar milagres nesta noite. Ele tinha esse problema e não poderia cair essa notícia para a sociedade.
Era um homem que maquiava a situação, que se escondia. Lá fora era um bem-sucedido, mas na vida religiosa daquele homem era um fracasso. Era um homem que vivia em fracasso, porque a Bíblia diz: não sejais somente ouvintes. Não adianta pegar a sua Bíblia, ler e não praticar o que lê. Ler, fazer teologia e não obedecer o que diz a Bíblia, não está adiantando de nada. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Se Deus está mandando, faça. Se Deus está mandando, faça. Se Deus está mandando, faça. É melhor ser praticante do que ouvinte somente da palavra de Deus e não obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar, rapaz. Pode sacrificar de ir para o monte, para jejum, se você não obedece, se você não guarda, se você não ama Deus, não tem compromisso com Deus, não faça. Porque para andar com Deus é renúncia, para andar com Deus é descer, para andar com Deus é intimidade. Só anda com Deus quem renuncia e tem intimidade com Deus. Só. Não adianta parar diante de Jesus e falar: eu tenho um diploma em teologia, eu sou mestrado em teologia, sou PhD em teologia. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Diga para o irmão: não adianta. É verdade. Tem que ser crente. Tem que ser crente. Tem que ser salvo. Tem que ser liberto. Tem que ser crente de verdade até os ossos. Porque onde Jesus está, o crente sente a presença dele. Sente ou não sente? Pergunta para o crente aí, cheio do Espírito Santo, se sente ou não sente? Sente ou não sente, mocidade? Sente ou não sente? Sente. Porque onde Jesus está é diferente. O ambiente fica diferente. Os céus estão abertos. Anjos do Senhor passeiam neste lugar. Deus tem propósito neste lugar. Deus tem mistério neste lugar. Deus tem uma palavra aqui nesta noite. Deixa-me dizer mais. Deixa-me dizer mais. Esse homem religioso, chamados rabinos, os homens de oração, e orava pela filha de quase 12 anos e não tinha cura. A menina não melhorava. Levava no hospital, levava na sinagoga para pedir oração. E possivelmente algum homem com título de profeta, e a menina não melhorava. Aquele homem ficou sem saída. Aquele homem ficou sem saber o que fazer. Ele ouvia falar de Jesus, mas para ele o mais difícil era ir até Jesus, porque ele era um fariseu, um doutor da lei, um mestre da sinagoga. Andar após Jesus, aquele homem que anda com prostitutas, aquele homem que perdoa prostitutas, andar com Jesus, aquele homem que toca em leprosos, que cura leprosos, andar com Jesus que cura cego, faz o cego ver, andar com Jesus que manda o paralítico tomar a sua cama e ir para casa, andar com aquele homem, que manda os mortos ressuscitar. Eu, doutor, príncipe da sinagoga, um homem rico, importante,